Certamente, você aí, em algum momento, já deve ter ouvido falar ou ouvirá falar na indústria cultural. Mas afinal, o que é essa tal de indústria cultural? Para entendermos melhor, devemos esclarecer em nossas cabeças qual passou a ser o objetivo principal da indústria a partir do século XVIII. E foi nesta época, no século XVIII, em que estourou a famosa Revolução Industrial. Ela fez com que a produção tomasse um novo rumo. O produto que antes era produzido pela manufatura passou a ser produzido pela maquinofatura. Essa mudança fez com que a produção se tornasse massificada e que os lucros da empresa fossem maior. Porém, esse novo método de produção fez com que os trabalhadores passassem a não pensar no que estavam fazendo, perdendo total a essência do que faziam e do que era seu produto final. Com este conceito esclarecido, podemos dizer que a indústria cultural nada mais é do que a junção de fatores culturais, como o teatro, Mi piace, sa come ha detto, come ragiona lei? Mi piace come ragiona lei? ou como a música. E esses fatores aliados com os métodos de produção. Oh, this is easier. Yeah, we can handle this, okay? Listen, Ethel, I think this... O interesse na junção desses fatores está relacionado em prol de um único objetivo: o lucro. Mas como a indústria cultural age com relação a essa população? Para que a indústria cultural atinja seu objetivo, ela necessita de uma técnica chamada massificação, que consiste em fazer com que um grande número de pessoas comece a seguir um determinado pensamento, mesmo que isso gere uma alienação a essas pessoas. Para que ela funcione, é necessário que a população consumidora não seja crítica, ou seja, não pense muito a respeito do que está comprando. Um fator que auxilia a indústria a atingir sua tão sonhada manipulação é a mídia, pois com ela, através de propagandas e comerciais, é possível realizar sua propagação sobre a massa consumidora, e com isso manobrar essa massa a comprar seus produtos. O resultado dessas manobras da indústria é uma sociedade totalmente manipulada, onde o produto imposto pela indústria é tido como o melhor, como o único. O filósofo Adorno, a fim de comprovar a tal manipulação existente, colocou todos os consumidores da indústria cultural a teste. O que ele basicamente fez foi criar a sinfonia que, aos ouvidos das pessoas da época, era considerada uma melodia fora do padrão considerado harmônico. Seu resultado foi como desejado, a rejeição da manipulação a tal sinfonia. Por fim, Adorno concluiu que o produto que não segue o padrão imposto pela indústria cultural é simplesmente rejeitado pelas pessoas que possuem a mente previamente manipulada. Devemos lembrar que a indústria cultural traz sérias perdas para a essência da cultura. Entre as perdas, podemos citar a perda da aura, que nada mais é que um tipo de unicidade que determinada obra possui. Sua perda significa perda de sua essência. Um exemplo desta perda é no caso da deturpação de obras de arte para que o produto final gere algo vantajoso no ponto de vista da indústria cultural, porém totalmente diferente ao produto inicial estipulado pelo seu autor. Podemos verificar que as mídias estão favorecendo a indústria cultural, trabalham de forma a evitar qualquer tipo de ideia contrária ao que é imposto pela indústria cultural. Para comprovação desta ideia, podemos citar o caso da rádio, onde há uma manipulação fortíssima sobre o que é passar em seus programas, já que qualquer tipo de participação que envolva pessoas de fora da rádio é previamente esquematizada, para que os interesses sejam permanecidos. Como consequência disso, durante uma apresentação não havendo talento e sim atores. Além do mais, podemos relacionar a indústria cultural à catarse. Isso ocorre quando a indústria cultural se aproveita de momentos de catarse das pessoas para impor sua manipulação. Quando, por exemplo, uma pessoa vai a um estádio de futebol ou a um show de sua banda favorita para fugir de sua rotina de trabalho.
Esse método utilizado pela indústria já está tão tecnificado que já não é possível distinguir o momento de lazer ao trabalho mecanizado das indústrias. Um grande exemplo da criação da necessidade por parte da indústria cultural hoje é o Facebook. O mesmo foi criado em 4 de fevereiro de 2004, ou seja, há 9 anos atrás. E quem dependia dele para fazer suas ações, negócios, conversas e planejamentos? Com certeza, se você perguntasse, todos responderiam que não usavam. Agora, faça essa pergunta nos dias de hoje, todos vão responder que dependem do Facebook, que ele é muito importante para a sua vida. Esse sentimento foi criado pela indústria cultural e agora é obrigatório para todos. Quem não tem Facebook praticamente é excluído da sociedade e de todas as discussões. Resumindo, a indústria cultural é um termo para designar um tipo de sistema no qual prevê a união de conceitos da indústria moderna originada a partir do século XVIII durante a Revolução Industrial com a cultura de diferentes maneiras. Com isso, a produção em massa de algum tipo de produto ou arte que anteriormente possuía algum sentido ou essência, após ser utilizado por esse tipo de sistema de massas, passa a ser apenas mais um meio de mercadoria para conquistar algum tipo de lucro. Até mesmo a cultura e a arte passaram a ser uma mercadoria. Vale lembrar que a indústria cultural se associa a certas mídias de divulgação como rádios, televisões e etc., para que seu poder de venda seja maior, e como consequência seu poder de manipulação também. A indústria cultural, ainda por cima, procura mostrar que seu produto visa saciar a vontade de toda a sociedade, mas em contrapartida, o que nós não percebemos é que a própria indústria cultural é quem cria essa necessidade que nunca antes tivemos. Além do mais, a padronização das culturas está chegando a tal nível que a essência ou a aura que um determinado autor deposita sobre sua obra já não existe mais. E se compararmos com as indústrias, não veremos muita diferença não. Enfim, a indústria cultural vem transformando cada vez mais a cultura em uma mercadoria que visa lucrar e alienar a população consumidora.